Você está feliz? Então deixa a pessoa do teu lado ver que você está feliz. Olha para ela dar uma olhadinha. Você está mesmo feliz? A cara de alguém feliz. Nós temos tantos motivos para nos alegrar, porém, temos outros motivos que muitas vezes dão um aperto no nosso coração, situações que passam às vezes daquilo que nós imaginamos, né? E aí fica a escolha. O que é que eu quero? Pensar mais nas coisas que dão desânimo ou naquilo que me dá esperança? O profeta Jeremias, ele disse, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meu Deus, minha esperança renovada ao estar com os irmãos aqui em Catanduvas, ao vê-los, ao congregar junto com os irmãos. É bom e agradável, diz a palavra, quando os irmãos vivem em união. Muito bom. Você está com a sua Bíblia? Eu peço que você a pegue, por gentileza. E abra comigo no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Leremos somente o versículo de número 6. 126, versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida. Diga comigo, sem dúvida. Diga, voltará, sem dúvida. Olha só o que diz a palavra. Voltará, sem dúvida, com alegria. Diga, com alegria. Amém. Então o texto diz, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Muito bem, irmãos. Esse texto do Salmo 126, ele retrata um período da história do povo de Deus. Aliás, esse capítulo 126, os estudiosos, eles se dividem para entender qual foi o momento que ele foi escrito. Qualquer que seja o momento, o resultado foi esse. Mas um momento foi quando o povo de Deus foi cercado pelos assírios, cercaram Israel e eles estavam neste cerco, sem poder sair, se mover e começando a faltar alimento, eles passaram uma situação difícil. Então, escreveram esse texto. Outros dizem que foi quando o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia. E lá eles ficaram longe de casa, e ao estar longe de casa, e como cativo, começaram a sentir saudades de casa. Nós cantamos agora, né? Tenho saudade de casa. O que nós falamos? O céu é o meu lar, o céu é minha morada. E quando começa a bater aquela saudade de casa, assim, você quer voltar. E esse povo clamou a Deus. E quando aconteceu... Muito obrigado, filho, eu precisava mesmo. Uhum. Aí, é ótimo. Quando aconteceu deles voltarem, eles falaram uma coisa. Estamos como quem sonha. Parece um sonho. E se fosse a Bíblia, na linguagem de hoje, versão do Gilberto, diria mais ou menos assim, me belisque. Me belisque para saber se eu estou acordado. Quero saber se de fato é verdade. Estamos como quem sonha. Irmãos, eles eram ou foram o povo de Deus, de Israel,
e por alguma razão, por algum motivo, eles foram afastados da sua terra natal, da sua casa, do seu lar. E aquilo começou a trazer a eles esse peso do desejo de voltar. Mas já estava tão distante essa realidade que eles achavam, nunca mais eu vou voltar. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, por sua graça, permitiu que eles voltassem para o seu lar e eles ficaram como quem sonha. Ficaram rindo à toa. Eles riam como uma criança, muitas vezes que ri de nada. Meu neto, tempo atrás, eu simulei que estava espirrando, eu fiz atchim! Gente, ele ria de perder as forças e cair, ele levantava e ele de novo, eu fazia e ele... Qual a razão de estar rindo? Não tem razão. Estou feliz. Qual é a razão? Eles estavam rindo à toa, rindo do nada. E aí eles falam esse texto aqui, aquele que leva a preciosa semente, por isso eu pedi para você pegar a Bíblia, aquele que leva a preciosa semente. Todo cristão tem uma missão, levar a preciosa semente. Qual é a preciosa semente? A palavra de Deus. Repousa sobre nós esta missão. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz que o semeador semeia a palavra. Isso nos traz alegria. Quando nós temos a oportunidade de transmitir a palavra, nos dá alegria. Estivemos esse final de semana, um seminário, e nesse seminário nos trouxe muita alegria, não é verdade? Mocinha linda, querida, nós passamos com alguns irmãos, e essa irmã é mais uma entre as irmãs que estiveram conosco durante o final de semana, e nos dá muita alegria poder repartir o Evangelho, repartir a palavra com os irmãos, e ver aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa, transformando. E Ele continua transformando vidas. Ele continua nos transformando. Então o texto fala, aquele que sai andando. Todo cristão tem uma missão, andar. E andar, queridos irmãos, literalmente é o oposto de ficar parado. Então, nós temos essa necessidade de fazer algo. Essa é a nossa missão. Você sabe qual é a missão do cristão? Qual a missão que Cristo deixou para a sua igreja? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então temos essa missão. E aí o texto diz, aquele que sai andando. Andando significa que o crente não foi feito para ficar parado. A ociosidade, a pessoa que fica parado, ocioso, ele começa a achar defeito em tudo e em todos. Dá tempo, né? Daí começa a dar tempo de criticar o irmão, outro irmão. Eu não concordo. Não... Por quê? Porque não está fazendo o que a palavra diz. Então, eu não fui feito para ficar parado, bem como nenhum dos irmãos cristãos, crentes em Cristo Jesus, que seguem e servem ao Senhor, não fomos feitos para ficar parado. Porém, o fato de não ficarmos parados não quer dizer apenas estar em movimento aleatório. Costumo falar aos irmãos sobre a síndrome da cadeira de balanço. Talvez os irmãos aqui em Catanduva já ouviram isso.
ou não, mesmo que já tenham ouvido, tenham paciência com esse pastor que com frequência repete os seus exemplos. A cadeira de balanço, a pessoa se assenta e ela fica andando para trás e para frente. Ela está em movimento, ela tem a sensação de que não está parado, porém, não sai do lugar. Nós não fomos feitos para ficar em movimentos que não levam a lugar algum. E como posso traduzir isso para a nossa vida, no nosso dia a dia? O crente, quando ele se reúne com outro crente, tem que ter um propósito. Ou é proclamar o evangelho, ou é a edificação, ou é o serviço, estou aqui para te ajudar, ou é para termos de fato comunhão, ou é para adoração. Algo tem que ter um propósito. Se um crente se reúne com outro crente sem propósito, não dá legal. Não dá legal. Uma pessoa que se reúne com outra, quando 2 ou 3 estão reunidos... bom, se for em nome de Jesus, né, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali eu estou. Mas há aquela piadinha de crente, né, que diz, quando 2 ou 3 estão reunidos, estão falando mal de um quarto ou um quinto. Não rola, não pode, não dá, não é para isso que o Senhor nos chamou. Então, estar andando não significa necessariamente eu me reunir com outras pessoas. Para quê? Qual é o propósito? É para comunhão? Por isso que hoje, se Deus quiser, nós vamos participar da ceia. E o apóstolo Paulo, quando estava ensinando sobre a ceia, ele disse, olha, tenho uma coisa para falar para vocês. Vocês estão se reunindo mais para o mal do que para o bem. Opa! Porque ele pescou que tinha pessoas se reunindo sem um propósito estabelecido, sem um propósito definido. E o texto que nós lemos, Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente. Tenha a palavra, faça como o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarde essa palavra e compartilhe esta palavra com outras pessoas. Há pessoas à sua volta carecendo de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Então, está aqui uma primeira lição que podemos tomar com base nesse versículo. O cristão não foi feito para ficar parado, não podemos ficar ocioso, e estar em movimento também não necessariamente significa cumprir a missão, mas aquele que leva a preciosa semente. E o texto diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Andando e chorando. E isso significa que o nosso desânimo também foi previsto por Deus. É só uma brincadeira que a gente faz de bastidores, eu faço lá em casa com a Tânia, às vezes com alguns irmãos, eu digo assim, se é bem como está na Bíblia, é claro que é bem como está na Bíblia. Então, se é bem como está na Bíblia, o nosso desânimo foi previsto por Deus quando estamos desanimados. Jesus, ele falou, no mundo tereis tribulações, tereis aflições, porém, continuem animados. E por que ele falou isso? Porque ele sabia que bateria o desânimo na nossa porta. Conversando com os irmãos aqui na chegada, o irmão disse assim, pastor, estou arrasado. Passou uma tonelada por cima de mim. E é assim, às vezes a gente enfrenta situações assim. Enfrentamos momentos assim. Sabe por quê? Vou pegar carona de novo com o louvor que cantamos ali. Porque aqui não é o céu. O céu é minha morada.
E eu tenho saudade, do meu lar, voltar para lá. Mas aqui não é o céu. Nós queremos ou desejamos que aqui tudo ocorra do jeito que imaginamos e não funciona. Se conhece uma pessoa perfeccionista? Quem sabe você seja uma pessoa perfeccionista. E o perfeccionista sofre, irmãos. Sofre. Por quê? Porque o perfeccionista não é perfeito. E o perfeccionista erra também. Errei de novo. Não acredito. Eu? Pois é. Pois é. Nós estamos, irmãos, vivendo nesse mundo ainda debaixo da semente do pecado, do mundo caído no pecado. Por isso, de vez em quando, bate o desânimo. Então, um texto de alegria. Sabia que os salmos são canções? E esse aqui é uma canção. Quando eles voltaram, eles fizeram uma dancinha. Faz a dancinha aí. A dancinha da vitória. E começaram a fazer a dancinha. Eu até tentei dançar com vocês hoje lá, mas não dá. Uns irmãos lá, o Renan, você viu? Você chegou a ver o que ele fez? Então, eles começaram a celebrar, e quando celebrou, estamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, eles começaram a cantar, grandes coisas fez o Senhor por eles, e eles disseram, sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E aí ele fala assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Às vezes, levar a preciosa semente, o evangelho, a palavra, causa-nos choro. Nós choramos, o crente chora. Por razões diferentes do mundo, mas choramos. Na carta de Paulo aos Coríntios, também ele fala e faz uma distinção. O choro do mundo conduz à morte. E o choro na presença de Deus conduz à vida, salvação e vida. Então chorar na presença do Senhor é uma bênção. A um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Deus não resiste. É o amor de Deus para nós, para conosco. E aquele que ama ou experimenta esse amor, ele começa a entender o que significa um choro para um pai quando vê seu filho chorando. O que significa para um avô quando vê o seu neto chorando. É uma coisa, não gosto. Fomos almoçar na casa da minha filha hoje, e aí, durante o almoço, o meu neto quis fazer alguma coisa, a gente levantou para fazer. Vocês dão barda, né? Vocês dão barda. Eu disse, olha, vô é para isso. Se quer da educação, quer corrigir, é coisa com o pai. Quer dar barda, isso é coisa de vô. Então a gente dá barda mesmo. E por quê? Porque eu não quero vê-lo chorando. E se eu, pecador, falho, casca grossa, coração duro, me amoleço diante disso, pensa Deus, olhando para os seus filhos, andando e chorando, enquanto continuam a semear. Eu não aguento ver isso. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Por amor ao Senhor, por desejar mais da presença de Deus na tua vida, uma comunhão maior com Ele, não sei. Eu só sei que o Senhor não resiste àquele que chora. Então, ele diz aquele que sai andando e chorando.
o nosso desânimo estava previsto, e muitas vezes o choro em nossas vidas pode ser uma falta de habilidade. Por não saber fazer alguma coisa, choramos. O crente, muitas vezes, ele chora também, porque a Bíblia fala na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte da semente caiu entre pedras. Outra parte da semente caiu entre espinhos. Enfim, uma parte caiu em terra boa e veio a dar fruto. Mas depois que eu já tinha caído semente à beira do caminho, entre pedras e entre espinhos, e nada de fruto, e nada de fruto, e nada de fruto. Então, muitas vezes a gente chora. Eu lembro anos atrás, eu estava na minha casa anterior e plantando algumas árvores, eu plantava lá, e nada de dar fruto, e nada de dar fruto, e triste e tal. Aí passou uma vez, eu disse, não, vou meter a enxada aqui, vamos ver aqui. A hora que eu meti a enxada ali embaixo para ver, a raiz estava cheia de formiga. Aí eu coloquei no grupo da igreja, que certas pessoas faziam parte do grupo da igreja, e nem sei se eles vão lembrar. Aí eu disse assim, gente, alguma coisa para acabar com as formigas aqui. Aí o irmão mandou mensagem, põe uma plaquinha, proibida a entrada. Senhor, irmão, obrigado, querido. Se precisar, estamos aí. Eu disse, oh, meu Deus do céu, valeu pela dica. Se as formigas souberem ler, resolve, né? E aí, então, a gente chora por falta de habilidade, por não saber como fazer. E aí o texto fala sobre esse desânimo, chorando. E o choro também, muitas vezes, vem pela demora. Quanto tempo faz que eu plantei e até agora nada de fruto? Mas o texto diz, andando e chorando. Então, irmão, se você hoje encontra-se triste, saiba que, por mais dolorido que possa parecer, faz parte da vida do cristão, faz parte da vida do crente, momentos assim. Por quê? Porque o Senhor não está criando filhos mimados. Quem mima é vô. E Deus não é vô, Deus não tem neto. Deus tem filho. Deus tem filho e filha. Né? Então, como ele tem filho e filha, levanta, rapaz. Sacode a poeira. Bora! Vamos seguir em frente. E se eu vou dizer, querido, vem cá, e vai dar um mimo, e vai fazer aquilo. E Deus não, porque Ele está criando filhos valentes. Tem algum valente aqui essa noite? Temos algum? Amém! Então, irmãos, como valentes do Senhor, nós enfrentamos e tem o momento do choro. Vai chorar na presença do Senhor, vai. Chorar na presença do Senhor. Deixa o Senhor te consolar. Deixa o Senhor tratar a sua vida, a perseverança. E assim nós vamos seguindo. E o texto continua dizendo, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. Uma certeza, não é alguma sugestão. Então, com certeza isso vai acontecer. E quando ele fala com certeza, é garantia de resultado. Garantia de resultado. Eu quero ler com os irmãos, eu sei que os irmãos conhecem muito bem, mas Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 31. Romanos 8, verso de número 31, adiante. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, por favor, querida Pibi Catanduva, se Deus é por nós,
Obrigado, irmãos. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, ou seja, estamos criando filho valente. Nem seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada. Verso 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu acho que a igreja não ouviu ou o microfone falhou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, assim seja, glória a Deus, obrigado, Senhor. Verso 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Tenha, portanto, certeza do resultado, certeza da vitória, certeza que a vitória é nossa em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vitória é nossa e vem salpicada com o sangue do Cordeiro sobre as suas vestes, que repousa sobre as nossas vidas e que nos é a garantia de vitória. Em Cristo Jesus. Então ele diz, aquele que sai andando e chorando, semeando, levando a semente da palavra, voltará sem dúvida e voltará com alegria. Ele dá garantia. O Senhor, no Senhor, nós não temos a expectativa, será que vai dar certo? No Senhor nós temos a certeza. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Temos a certeza da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é mérito nosso, não é porque nós somos bons, mas porque Ele é bom e nele nós temos salvação, nele nós temos alegria, nele nós temos a certeza da vitória. Amém, igreja? Então é isso. É como assistir a um jogo de futebol do time que você torce e que você já assistiu e sabe que você venceu e você vai estar assistindo um replay. Você não precisa ficar torcendo, porque você já sabe o resultado. O crente é assim. Nós já sabemos o resultado. O Senhor já nos adiantou. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nada nos separa do amor de Deus. Temos essa certeza em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz, o meu justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo, ele vive pela fé e se ele volta, se ele retrocede, a Bíblia diz, a minha alma não tem prazer nesse. O Senhor não se alegra quando o crente retrocede, mas o crente que avança, que prossegue, que persiste, que avança para a eternidade em Cristo. Com alegria, garantia de resultado. Então, alegria pelo resultado, vamos voltar lá no Salmo de número 126. Não somente ele voltará, mas voltará com alegria, trazendo o resultado, trazendo consigo o resultado.
Temos alegria, por quê? Porque nós temos a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Trabalhamos esse final de semana, alguns irmãos trabalharam intensamente esse final de semana, e um casal estava agora no final, e eu conversei com eles. Sexta-feira, eles chegaram para ajudar lá no seminário, e chegaram 4 horas da tarde, um dos primeiros a chegar, e foram um dos últimos a sair. E aí eu fui abraçar ele e disse assim, muito obrigado. Ele disse, obrigado o senhor, pastor. Obrigado, porque eu estou muito feliz, realizado por estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Deus, ele falando para mim, me fez lembrar de coisas que precisavam ser tratadas nesse final de semana enquanto eu trabalhava, e eu agradeço a Deus pela oportunidade. Ele me abraçou, sabe, uma alegria em servir. Quem tem alegria em servir? É crente. Isso é coisa de crente. Aí lembramos junto daquele texto de Atos 20:35, que diz, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então os irmãos que estavam participando do seminário, penso eu não vou te colocar na fogueira, te chamar para dar o testemunho, porque só está você, eu não quero forçar amizade, mas temos aqui uma irmã que passou e penso eu que foi edificada, mas os irmãos que lá trabalharam também foram edificados, né? Quem passou, participou, foi edificado. Nós que estávamos trabalhando, fomos também tremendamente edificados. Então, essa é uma das nossas alegrias. Voltará com alegria. Alegria também porque nós temos ou teremos o que apresentar na presença de Deus. Que coisa a pessoa que vai chegar de mãos vazias na presença do Senhor. Não tem o que apresentar. No Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 8, diz que o Pai, ele é glorificado quando nós vamos e damos muitos frutos. Nisso o Pai é glorificado. Então, que bênção, queridos irmãos, quando a igreja do Senhor entende o privilégio de poder se comprometer com a obra. Privilégio nosso em nos comprometermos com a obra. Então, cada vez que estamos envolvidos na obra, estamos dando, mas estamos muito mais recebendo. Estamos sendo edificados no Senhor dessa forma. Então, meu conselho para a amada igreja do Senhor em Catanduvas, comprometa-se com a obra do Senhor. Comprometa-se com o reino de Deus. Nós só temos a ganhar com isso. Só temos a ganhar com isso, né? E a palavra do Senhor diz que Deus não está no Serasa, não está no SPC, ele não fica inadimplente. Por quê? Porque ele diz, todo trabalho no Senhor não é vão. Há uma recompensa para aqueles que se envolvem e se comprometem com a obra do Senhor. A mensagem de hoje é, por que se comprometer? Porque nós nascemos para isso. E quando nós fazemos aquilo para o qual nós nascemos para fazer, nos dá uma alegria indizível, que não pode ser expressa, que não pode ser dita, mas pode ser sentida e pode ser percebida. Então, alegre-se, eu tenho essa alegria de poder envolver-se na obra do Senhor. Alegria em servir. E saibam, queridos irmãos, querida igreja do Senhor, que alegria é um mandamento de Deus para nós. Ele nos mandou, Gilberto, se alegra, rapaz. Aí você põe teu nome, o Senhor falando com você, se alegre. E para que não ficasse dúvida, o apóstolo Paulo foi lá, pega a caneta e escreve Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, se alegra, vivente. Salmo de número 100, verso de número 4, diz, servi ou sirvam ao Senhor com alegria. Então, a alegria é um mandamento do Senhor. Então, ele deseja nos ver alegres. E como podemos nos alegrar? Fazendo aquilo para o qual o Senhor nos criou para ser e para fazer. Quando nós vemos
Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vírgula. Porque as boas obras existem para que nós andássemos nela. Então nós precisamos andar fazendo as boas obras, sabendo que a nossa alegria não é pelo fato de fazer as boas obras, mas por estar fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer. Deus nos criou para servi-lo. Vamos fazer bem feito? Vamos nos comprometer? Estou aqui e quero estar completamente comprometido com a obra do Senhor. Ou você entrega a sua vida ao Senhor, ou você não entrega. Eu entreguei, mas entreguei parcial. Eu entreguei, mas me entreguei com reserva. Aí o Senhor diz, filho meu, me dá o teu coração. O salmista vem e diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então somos convidados, irmãos, a nos oferecer ao Senhor em sacrifício, oferecer ao Senhor a nossa vida. E a bem da verdade, esse é o convite de Deus para nós nessa noite. Por que se comprometer? Sabe por quê? Porque foi para isso que Deus nos chamou. Irmãos, é bem melhor estar em casa num friozinho, com chinelinho quente, assistindo ou comendo pipoca, mas os irmãos estavam lá sexta-feira, sábado, manhã, tarde e noite, domingo, até ao meio-dia os irmãos estavam lá, e não somente estavam, né? Não, estavam lá. Qual era a força? Sabemos que é a força do Senhor, que fortalece os irmãos, estavam lá trabalhando, estavam lá passando, né? Que bênção. Você quer se comprometer com a obra do Senhor? Amém? Não responda para mim, mas responda para o Senhor. Pode ser com amém, com aleluia. Você quer se comprometer com a obra do Senhor? Nós vamos cantar um louvor, e esse louvor é um convite. Um convite dizendo, vem o Senhor a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.